foi revelado. Bom, o capítulo começa onde terminou o anterior, onde meio que o Ricardo tá tentando absorver a informação que eles vão ter que parar de se ver. E quando ele pergunta o motivo disso, meio que cai. Ah, então, tô grávida! E o moleque se pergunta como, já que ele fez questão de usar proteção. E ela, ué, acontece, você não assistiu às aulas de médico de saúde? Então o Ricardo tem a ideia de se casarem e talvez viverem juntos. Isso é uma atitude boa, não é ao contrário de 99% dos pais que ao descobrir que as esposas estão grávidas, meio que é isso aí para comprar cigarro e nunca mais voltar. Ou seja, pelo menos o Ricardo tem meio que uma espécie de bom senso meio que bem no fundo. Só no fundo mesmo. Só que a Ai fala que eles não podem fazer isso. Quer dizer, ele é muito bonito. Tudo bem só namorarem, como dois jovens fariam. Mas fica com ele pra sempre já é demais. E ainda fala, menciona o Taiki. E nisso ela sai e diz que acabou e que ela não o ama. E nisso, fora do flashback, meio que o Ricardo vê que não é nada mais natural, já que ela sabia o que ele havia feito. Então ela escolheu meio que o deixar. Foi ele que deu o endereço pro Ryonosuke, que é o homem que esfaqueou a Ai. E ele não queria meio que desviar da responsabilidade, mas ele não pensou que o cara ia realmente matá-la. Só queria assustar um pouco só pra entender o desespero do negócio. O desespero na qual sentiu da garota que amava tanto, na qual ele estava a ponto de sacrificar sua vida, meio que não o amava. E nisso a Aqua pergunta se o cara acreditou no que ela disse. E ele fala que, claro, porque tudo que ela disse foi normal, já que estavam apenas meio que forçando suas fantasias egoístas sobre a Ai. Quando na realidade era uma pessoa normal vivendo uma vida normal. Ela se distanciou de coisas terríveis e tinha tanto um lado cruel quanto egoísta. Ai é uma garota comum que poderia ser encontrada em qualquer lugar. E aí ele termina dizendo que a Ai não o amou como qualquer outra pessoa faria. E aí meio a Aqua fala: então por que a gente nasceu? Você já parou pra pensar meio que sobre isso? E meio que o Aqua acabou revelando que essa pré-estreia meio que estava incompleta, pois eles estavam discutindo se deviam incluir as gravações nos créditos finais. E nisso ele mostra meio que o conteúdo na qual tinha naqueles discos, na qual marcaram pro Aqua e pra Ruby verem quando eu tinha 15 anos. E nisso a Ai, da gravação, fala que se ele já se perguntou o motivo do término entre ela e o Ricardo. E ela fala que ele já tinha atingido seu limite, pois ele estava aflito meio que pelo lado obscuro da indústria do entretenimento, que se tornou muito dependente dela. Era como se ele tivesse sido estava sendo esmagado pelo peso meio que dessa vida. Ele estava à beira do colapso. E como isso não bastasse, descobriu que meio que ela estava grávida. E aí ela pensa, talvez ele meio que não aguentasse mais esse peso. E foi por isso que disse aquilo pra ele. Pois já que ele não pode suportar o fado, é melhor eles terminarem, pois achou que ele ficaria bem assim que o nós não existisse mais. Ela não entende direito o que é amar alguém. E se perguntar se isso é amor, ela também meio que não acha. Então ela fica meio ansiosa. Mas ela decidiu acreditar que mentiras são amor. No início ela ficou com medo de dar à luz, pois meio que é por conta dele, pois seria demais pra ele. Mas ela descobriu que ela não podia fazer isso, pois a verdade é que ela realmente quer ficar com ele para sempre. Ela realmente queria dividir o fardo, criar os filhos juntos e ter um futuro com ele. Afinal, foi a primeira pessoa na qual ela decidiu que queria amar, mesmo sem saber direito o que é amor. E nisso ela pergunta pro Aqua se, para um garoto como ele, se as palavras dela foram uma mentira. E esse é o pedido pra ela, para meio que tanto pro Aqua quanto pra Ruby, que caso o Ricardo ainda se sente perdido, ela quer que os ajude junto com ela. A Ruby meio que atuou essas palavras, o não posso amar, como mentira. E ela honrou esse pedido devidamente da Ai. Pois esse filme, 15 anos de mentira, é uma carta atemporal de amor para o Ricardo, a quem ela o empurrou para longe naquela época, assim como uma vingança deles por não entendê-la. E o capítulo se encerra desse jeito, dessa maneira magnífica. Eu quero agora! Gente, esse capítulo foi incrível. E nisso deve estar meio que rolando um burburinho meio que no Twitter, na qual deve estar se perguntando se foi certo
ou errado o fato da Ai meio que ter mentido pro Ricardo pra meio que não ter meio que esse fardo adicionando à vida dele, já que o moleque meio que já tava meio quebrado. E a resposta é meio que um certo e errado. Bom, ela meio que tava certa, meio que no conceito dela, de não querer mais sobrecarregar o Ricardo, sabendo meio que todo o passado conturbado que ele teve meio que com meio que a mãe do Taiki. Mas ela foi meio errada e meio que ao escolher meio que como meio que lidar com esse término meio que com ele. Porque havia aquela alternativa que eles podiam meio que ser uma família e dividir o fardo. E nesse momento já deve estar pensando meio que numa possível U na qual eles deviam ter dividido o fardo. Bom, foi um capítulo incrível, mais uma vez meio que a Ai meio que se mostra uma das melhores personagens de Oshinoko. E que mostra que não existe bem um vilão meio que aqui. Só meio que pessoas quebradíssimas, meio que por conta desse ingresso do entretenimento. Bom, gente, esse foi o capítulo 154 de Oshinoko. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe. Como eu não tô busy, fui!